Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa decisão do STF que é, sem dúvida, histórica e que muda as regras de um crime gravíssimo. Mas, antes de começar, aquele pedido rápido de sempre. Se você acha esse tipo de conteúdo importante, já deixa o seu like, segue o nosso perfil e compartilha. Sério, isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas análises para cá. Bom, vamos direto ao que interessa. A pergunta que está no centro de toda essa discussão é bem chocante, na verdade. Será que a punição por um crime tão brutal deveria ser diferente dependendo da profissão de quem cometeu? Pois é, foi exatamente essa questão que o Supremo Tribunal Federal teve que encarar e responder. E a raiz do problema estava toda aqui. Até essa decisão recente do STF, o nosso Código Penal Militar tinha uma regra que, na prática, criava uma distorção absurda, uma verdadeira injustiça no tratamento do crime de estupro de vulnerável. Agora se preparem, porque o que essa tabela mostra é de cair o queixo. Dá uma olhada comigo. No crime básico, sem agravantes, as penas parecem iguais, né? 8 a 15 anos. Mas olha o que acontecia se o crime resultasse em lesão corporal grave ou, pior, na morte da vítima. No Código Penal Comum, a pena sobe, podendo chegar a 30 anos. Já no Código Militar, nada. A pena continuava a mesma, de 8 a 15 anos. Não importava a consequência. É uma disparidade que a gente pode chamar de inaceitável, né? Tá, mas aí você se pergunta como é que uma coisa dessas era possível dentro da nossa legislação? Então, existiam basicamente duas falhas bem sérias no Código Militar que abriam a porta para essa proteção, digamos, incompleta das vítimas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. E a primeira falha era essa brecha perigosíssima. O Código Militar funcionava com o que o direito chama de presunção relativa. O que isso quer dizer na prática? Que o agressor podia chegar no julgamento e tentar se defender falando eu não sabia que a vítima tinha menos de 14 anos, ou eu não tinha como saber da deficiência dela. Já no Código Penal Comum, a história é outra. A presunção é absoluta, ou seja, a vulnerabilidade da vítima não se discute. E ponto final. A proteção é total. Felizmente, essa situação absurda não passou batida. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, entrou em campo e levou essa discussão para o único lugar que poderia resolver, o Supremo Tribunal Federal. O argumento era claro, essa diferença de tratamento não podia continuar. E a PGR não foi com argumentos fracos, não. A base da ação foi mostrar como essa lei militar feria princípios sagrados da nossa Constituição. A gente está falando da dignidade da pessoa humana, da proteção especial que crianças, adolescentes e pessoas com deficiência merecem, e de um princípio-chave, a proibição de uma proteção deficiente por parte do Estado. E vale a pena a gente parar um segundo para entender esse conceito, proibição de proteção deficiente. Sabe o que significa? Que não adianta o Estado só criar uma lei qualquer. Essa lei tem que funcionar, tem que proteger de verdade. Uma lei que pune o mesmo crime de forma mais branda, só porque o criminoso tem uma profissão específica, bom, essa lei está falhando feio no seu dever de proteger. Ela é inconstitucional. Gente, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Se essa discussão está sendo útil, se está abrindo a sua cabeça para um tema importante, que tal compartilhar essa análise? Manda naquele grupo de amigos, posta nas suas redes. Cada compartilhamento ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a continuar produzindo mais conteúdo assim. Valeu mesmo! E aqui tem um detalhe processual que é bem interessante. A gente tinha um problema antigo, lá de 1969, e um mais recente, de 2023. Para cada um instrumento jurídico é diferente. ADI para um, ADPF para o outro. Mas o que o STF fez? Numa jogada muito inteligente, aplicou um princípio chamado fungibilidade. É como se eles dissessem, quer saber? Vamos juntar tudo isso aqui e resolver o problema de uma vez só. E isso garantiu uma decisão muito mais rápida, eficiente e, claro, coerente. Então, a gente chega ao grande momento, o clímax dessa história toda. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da ADI 7.555, o dia em que a Constituição falou mais alto. Essa frase da ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora do caso, é muito poderosa. Ela diz basicamente o seguinte: quando um militar comete um crime desses, ele não está só atacando a vítima, ele está atacando a própria instituição militar, que é baseada em hierarquia, disciplina e, principalmente, na proteção da lei e da sociedade. O STF também jogou luz sobre um fenômeno muito cruel, a chamada vitimização secundária. O que é isso? É o sofrimento extra que o próprio sistema de justiça causa na vítima. Imagina só, além de passar por uma violência terrível, a vítima ainda tinha que conviver com a ideia de que o seu agressor poderia receber uma pena mais branda só por ser militar. É fazer a pessoa sofrer duas vezes. Ok, a decisão foi tomada. A Constituição prevaleceu. Mas, e na vida real?
O que essa decisão do STF muda na prática? Vamos ver como ela põe um ponto final nessa história de desigualdade. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente, o antes e o depois. Antes, a gente tinha penas mais leves para casos gravíssimos e aquela brecha que permitia ao agressor se defender. Agora, depois da decisão, a conversa é outra. As penas são as mesmas, as mais severas do Código Penal comum, para todo mundo. E a proteção à vítima, absoluta, sem brechas, sem discussão. Então, a grande conclusão, o que a gente precisa guardar é isso. De agora em diante, o artigo 217-A do Código Penal Comum, que é a lei mais rígida e mais protetiva, é a regra do jogo e vale para todo mundo, seja civil ou militar. A lei finalmente é uma só. Ah, e tem um último detalhe jurídico, mas que é super importante. A decisão do STF tem o que a gente chama de eficácia ex nunc. Nome esquisito em latim, né? Mas significa simplesmente a partir de agora. Ou seja, ela vale da data do julgamento para frente. Ela não mexe em casos antigos que já foram julgados e finalizados. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo, que eu quero deixar aqui para a gente refletir. A justiça deveria ter 2 pesos e 2 medidas? A profissão do réu deveria influenciar o tamanho da sua pena? A decisão do STF deu uma resposta bem clara e sonora. Perante a nossa Constituição, a resposta é não. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa análise. Queria agradecer de coração a companhia e a atenção de todo mundo até aqui para entender esse tema que é tão sério e tão importante. E para continuar conectado com a gente, não esquece, siga o DireitoCast lá no Spotify para ouvir mais áudios e análises como esta. E por favor, deixar o seu like aqui é um gesto super rápido, mas que faz uma diferença enorme para nós. E se prefere o formato em vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.